Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente convidou a vereadora de Goiânia, Ava Santiago, ela é do PSDB, evangélica, está aqui conosco para trazer a avaliação dela sobre esse projeto de lei que tramita em Brasília, né? Por enquanto é em urgência na Câmara, sem passar pelas comissões. Bom, vereadora, qual que é a avaliação da senhora sobre esses líderes, né, que representam os evangélicos, pelo menos eles se dizem assim, né? Dizem ser os representantes dos evangélicos no Congresso Nacional. Boa tarde. Boa tarde, Diego, Raquel, Carla, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Eu tenho advogado muito pela urgência de que não só o debate público compreenda, mas principalmente a política compreenda que essa bancada evangélica não pode ser, não deve ser legitimada como interlocutora dos interesses dos evangélicos, embora os evangélicos sejam muitos, infelizmente você tem evangélicos que sim legitimam esses deputados que estão aí, tanto é que eles têm mandato, mas cada vez mais eles têm se distanciado daquilo que é urgente na base evangélica. E mais do que isso, é importante ressaltar que nós estamos diante de uma deterioração dessa representação. Essa bancada, essa legislatura especialmente, é a legislatura em que a gente viu, e eu tenho dito isso sempre, os pastores sendo substituídos por youtubers e os delegados da antiga bancada da bala sendo substituídos por CACs. Então, você teve uma perda muito grande de qualidade nessa interlocução. Você não tem mais aqueles pastores que, embora eu possa discordar deles em parte considerável de sua agenda pública, o fato de que eles tinham vivência nas comunidades de fé, o fato de que eles estivessem ali se relacionando com as igrejas, com os fiéis, com as angústias, com a fome, com os divórcios, com os filhos expulsos de casa, tudo isso era a realidade de gabinete pastoral. É a realidade que o pastor tem que lidar, que a família que ele tem que visitar no fim de semana. Esse pastor, ele não é mais a maioria dessa bancada que representa hoje, em tese, os evangélicos. Veja quem são, além do Sóstenes Cavalcante, os outros nomes, os outros interlocutores a falar desse PL. Júlia Zanata, Nicolas Ferreira, veio todo mundo de uma mobilização de extrema-direita das redes e muito desconectada da realidade do Brasil, e por isso não dá conta da dimensão que é tanto a representação dos evangélicos, quanto o que projetos como esse podem incidir de maneira trágica, inclusive nas nossas comunidades de fé. Raquel ou Carla? Carla já fez a menção, então vai lá, Carla. Não, eu queria, na verdade, saber. Peraí, só um minutinho que entrou um negócio aqui. Peraí, que tá bom. Então, mas eu queria saber se. Bom, a senhora é vereadora, é isso, né? Mas qual é a interlocução com o partido com o PSDB aqui no Congresso para um posicionamento? Assim, agora, o que a senhora tem escutado nesses bastidores de como atuar para que essa pauta, digamos, não avance? Perfeito, Carla. Eu estou vereadora da cidade de Goiânia, estou no primeiro mandato, e mesmo assim eu tenho uma interlocução muito forte com o partido em nível nacional. Eu também sou membro da executiva nacional do partido, e o partido, eu fiquei muito aliviada, muito satisfeita quando o presidente nacional do partido, Marconi Perillo, me telefonou pessoalmente para elogiar, para endossar toda a minha postura pública em relação ao PL nos últimos dias. E o partido, inclusive, está já construindo, se não foi publicado ainda, até por falha minha, porque eu fiquei de fazer as minhas considerações hoje e eu passei o dia inteiro atendendo vários veículos e não consegui. Vou fazer isso agora, depois de falar com vocês, mas já construí um documento. Eu pedi para segurar, porque eu queria pontuar algumas coisas, e vai ser publicado, se não agora à noite, no mais tardar amanhã cedo, com o posicionamento do partido contrário ao PL, contrário à desumanidade e, principalmente, contrário ao uso
dos corpos das crianças, da vida das mulheres, para fazer chantagem política. E isso, esse pano de fundo, essa motivação, porque essa discussão feita no espectro da agenda moral, ela já é muito problemática, mas feita do jeito que ela veio agora, para exclusivamente, admitidamente, para ser usada para chantagear o governo, é inadmissível, não só os partidos, mas os quadros que têm interlocução com o debate nacional têm obrigação de se posicionar contrário a isso. Deputada, por que a senhora disse que ela foi feita para chantagear o governo? Porque faz tempo que a questão do aborto é uma bandeira tanto da Igreja Evangélica quanto da Igreja Católica. Vou fazer uma correção, vereadora, assim, eu sei que você, como diz nós lá na igreja, né, está profetizando, né, para o meu futuro, então, em breve, aguarde, mas eu quero dizer que essa foi uma confissão do autor da matéria. O Sóstenes disse, essa é uma matéria para testar o Lula, é para ver se o Lula vai vetar ou se o Lula vai sancionar. Quando o Sóstenes confessa que essa é uma matéria para testar o presidente Lula, a gente está entendendo muito bem esse bastidor, é para esticar a corda, é para testar até onde o governo está disposto a ceder às chantagens dessa bancada. E quem acompanha a política como vocês sabem que esse método, esse modus operandi, infelizmente, ele é corriqueiro, não só na bancada evangélica, mas nisso que a gente se habituou a chamar de centrão, e agora mais ainda, a bancada evangélica se permitindo ser usada por Arthur Lira, agindo como cabo de chicote, agindo como moleque de recado de Arthur Lira, nas chantagens que o próprio presidente da Câmara, nesse processo de eleição da mesa diretora, quer fazer com o governo. Então, quando o Sóstenes ele admite isso, eu confesso para você, Raquel, que eu nem sei se foi um ato falho, porque ele desnudou a estratégia ao dizer que o que eles queriam mesmo era testar se o presidente ia vetar ou aprovar, ou seja, não passa em nenhum segundo pela tentativa de dar um verniz de que a preocupação são as vidas, de que a preocupação são as crianças. Não passa por isso. Aí depois dessa confissão, ele até eles estão tentando fazer uma curva, porque pegou muito mal. O que eu tenho dito até as pessoas que costumeiramente, como você disse, são pró-vida ou são contra o aborto, ficaram contra o PL, porque são traços de crueldade, traços de manobra do processo legislativo, que até mesmo quem naturalmente se simpatizaria com essa pauta ficou contra, porque ficou muito escancarado do que se trata esse projeto nesse momento e dessa forma. E como é que a senhora classifica, né, que esse projeto deixa a imagem dos evangélicos para os brasileiros, né? Quer dizer, para os evangélicos comuns, digamos assim, né, que são aqueles, como a senhora, por exemplo, que é vereadora, também é socióloga, né, mais uma mulher com opiniões, e que também é evangélica, né, faz parte da sua história. E além disso, te pergunto também, porque eu vi aqui uma reportagem do Globo que menciona que o PT cobiça a senhora, que hoje pertence ao PSDB. Há algum intuito da senhora em migrar de partido também, no futuro próximo? Bom, sobre a imagem dos evangélicos, essa é uma pergunta muito difícil de que eu te respondo ela assim, né? Como as pessoas vão ver os evangélicos por causa disso? Tem um ponto que eu acho que é interessantíssimo, que é de ver que as igrejas, que os influenciadores das igrejas não estão se mobilizando para defender a pauta. Porque esse time da grande defesa, de formação da opinião pública, de pastores moderados se engajando, não tem isso. Quem você tem visto falar sobre isso são os histriônicos. O desespero está batendo nos histriônicos, não está batendo na base, porque de fato a matéria não convenceu a base. Então eu penso que é óbvio que é uma leitura muito complexa de ser feita, mas a impressão que eu tenho é que as pessoas começaram, pessoas que em tese seriam muito mais críticas ao segmento evangélico, por causa desse projeto, também começaram a enxergar
que existem camadas de evangélicos, existem diferentes posicionamentos, existem diferentes vozes e, sobretudo, existem diferentes prioridades. Eu posso garantir que a pauta aborto, como a Raquel trouxe, de fato é uma pauta que sempre foi importante, sempre foi cara, sempre foi delicada, mas jamais dessa forma, da forma como ela está sendo vendida e postulada agora. Isso mostra que os evangélicos têm outras prioridades, os evangélicos querem outras coisas, e justamente nisso eu acho que esse é o gancho perfeito. Já respondendo o segundo bloco da sua pergunta sobre o PT, eu não tenho interesse de mudar de partido, mas eu acho que esse é o gancho perfeito para que o governo federal e os seus interlocutores consigam avançar nisso que, sem dúvida, é a área que o governo mais patina, de alcançar os evangélicos, de entender quem são os evangélicos, não como se fosse aquela chamadinha, quem são, o que comem, onde vivem, porque daqui 5 anos nós seremos 120 milhões de pessoas, então requer um esforço mais personalizado, um esforço mais artesanal, mais complexo Vereadora. de compreensão dessa teia social, né? Ô, vereadora, eu acho importante quando a senhora coloca essa amplitude, né, dos evangélicos, que há realmente, de fato, um desconhecimento e a gente acaba generalizando de forma equivocada. Mas, por exemplo, a gente teve a CNBB, né, a Conferência Nacional dos Bispos, se posicionando a favor até desse projeto com uma nota. Esse universo evangélico muito amplo, como que a gente busca entender o posicionamento? Quais entidades a gente deve ouvir para que respondam e representem de fato os evangélicos? Tem alguma entidade que se posiciona de forma que a gente fale que aqui é o porta-voz realmente que possa, ou não? Não dá para a gente realmente generalizar e falar os evangélicos são contra, eu sou a favor desse projeto, porque tal entidade disse isso. Só até para ficar mais claro, porque há realmente, de fato, uma dificuldade nossa de conseguir explicar essa pluralidade, acho. Como a senhora tem, enfim, acho que instrumentos maiores para explicar do que eu sobre como a gente tem que traduzir esse universo e esse posicionamento. Perfeito, é bem interessante você mencionar sobre a CNBB, porque, na verdade, essa pauta específica do aborto, ela sempre foi uma pauta muito mais cara para o catolicismo brasileiro. Foi esse fenômeno, essa onda de extrema-direita, de reacionarismo, que o bolsonarismo catapultou para dentro do segmento evangélico, que fez com que essa pauta virasse mais, parecesse mais prioritária para evangélicos. Mas a gente sabe, por exemplo, que no catolicismo você tem um segmento, eu não sei como é hoje, eu não posso afirmar com tanta precisão, mas eu sei que você tem um segmento muito forte da igreja que ainda não aprova o anticoncepcional. Essa é e isso, por exemplo, nunca foi uma questão para evangélicos. Então, de fato, existe esse entroncamento aí e segmentos do catolicismo que são até mais conservadores que evangélicos em alguns pontos, enquanto outros são mais progressistas. A gente tem as pastorais e assim por diante. O cristianismo é muito múltiplo no Brasil, né? E tem várias manifestações. Quanto a quem deve responder, eu acho o primeiro ponto, para mim, mais crucial desse momento é justamente a necessidade, a urgência de esvaziar de poder esses interlocutores que estão aí estabelecidos como quem fala pelos evangélicos, especialmente esses que estão no Congresso. Eles passaram, teve esse fenômeno que eu mencionei no início da fala, mas também tem líderes evangélicos que são sempre demandados, como eu vou citar os mais midiáticos, o Silas Malafaia, o Valdomiro Santiago, o Bispo Fernandes. Esses bispos, esses líderes, eles se tornaram empresários da fé, se tornaram magnatas da fé. E, infelizmente, a articulação do governo insiste em dialogar com eles. E como? Dialogar como com eles? O exemplo que eu sempre tenho trazido, porque para mim é o mais marcante de todos, é a reforma tributária. Você teve o governo cedeu a uma chantagem da bancada, colocou um pacote de isenções bilionário
para empreendimentos da fé. São escolas, faculdades, rádios, emissoras de televisão ligados à igreja, movimentados como se fossem empreendimentos da igreja, mas na verdade são para o capital, movimentados para que esses líderes enriqueçam, e isso é repetir o erro. Porque quando na campanha de 2022, quando eles diziam, o Bolsonaro, aliás, o Lula vai fechar a igreja, o Lula é inimigo da igreja, eu lembrava as pessoas, gente, o Silas Malafaia virou multimilionário, foi durante os governos do PT, entrou para a lista da Forbes, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, esses caras todos construíram impérios durante o governo do PT, que sempre fez concessões para um pequeno nicho de interlocutores e não ouviu e não permitiu que se criassem outros interlocutores. Então, é preciso esvaziar esses interlocutores aí, Carla, dessa autoridade de falar em nome dos evangélicos, porque eles só fazem negócio. Eles só fazem negócio e chantagem. Olha só o quanto de concessão de TV, cara, um negócio que para mim é básico, é básico. TV pública, TV é concessão pública. A gente deixou o Silas Malafaia virar um dos maiores empresários da televisão brasileira, e mentindo, e fake news, e ataque à democracia e tal. Assim, com todas as benesses institucionais. Com todas as benesses institucionais. E aí, pergunta se teve compromisso com essas instituições que foram fundamentais para ele enriquecer. Não teve. Pergunta se teve verniz civilizatório para não usar esse espaço para atacar a democracia e a ciência. Não teve. Então agora é hora de fechar a torneira desses caras, esvaziá-los de poder político, de poder econômico, de poder de alcance, e startar lideranças menores, que não precisam falar sobre os 40 milhões de assembleianos. É muito melhor você ter acesso a 100 mulheres de Goiânia que falam por 100 igrejas pequenas a partir de uma perspectiva de vida em comunidade, do que você ter por um pastor que vai chantagear o governo em troca de cargo estatal. É sobre isso que a gente está falando. Vereadora, obrigado, viu, por trazer aqui o seu ponto de vista. Gosto muito de ouvir as suas posições, sempre nas suas entrevistas. Foi um prazer recebê-la aqui no UOL News. Um abraço, boa semana. Uma honra estar com vocês. Eu espero muito que essa entrevista chegue lá no presidente Lula e ele mude de vez com quem que ele está conversando, tá bom, gente? Manda no zap até chegar no zap da Janja, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado.